Fala pessoal, hoje vamos voltar no tempo e relembrar esse desenho que era icônico, meio estranho e, convenhamos, um pouquinho traumatizante. As Terríveis Aventuras de Billy e Mandy. Um desenho tão maluco que fazia a gente pensar, será que eu tô aprendendo algo ou só ficando um pouco mais perturbado do que o normal? Bom, provavelmente os dois. As Terríveis Aventuras de Billy e Mandy. Mas antes da gente começar, eu já quero dar aquela mendigada aqui na inscrição de vocês. Sério, pessoal, isso ajuda demais pra quem tá começando. E eu prometo que não vou mandar o puro osso puxar o teu pé de noite. Ou será que vou? Bom, vamos sem mais enrolações, direto pra história do desenho. E quem aí se lembra dessas filosofadas de entrada de uma das garotinhas mais mal-humoradas da história? Somos apenas eu e você contra o mundo. Atacamos ao amanhecer. E junto com a nossa grandiosa Mandy, esse desenho bizarro nasceu do cérebro igualmente bizarro de Maxwell Atoms. O projeto começou lá em 2000, no Cartoon Network, num especial chamado Cartoon Cartoons. Quem aí se lembra do Cartoon Cartoons, cara? Era muito bom. E sério, galera, que sensação de nostalgia absurda revendo essas vinhetas. Se você, como eu, era apaixonado pelos desenhos antigos da Cartoon Network, pode chorar aí que eu já pausei aqui a gravação pra chorar também. E detalhe, assim como Coragem, que eu comentei aqui no vídeo passado, Billy e Mandy também só existiram porque venceram uma competição de curtas animados, derrotando outros desenhos. Ou seja, eles literalmente mataram a concorrência. E o Puro Osso foi testemunha disso tudo, é claro. Aventuras de Billy e Mandy. Billy e Mandy, o ceifador sinistro. E falando agora um pouquinho aqui do elenco principal, pra quem não se lembra, Billy era um menino extremamente burro, mas burro de um jeito quase poético. E Mandy era a versão criança daquelas tias rabugentas que sempre estragam o Natal. Você é uma garota, né? Eu tô fora. Não, espera! E o nosso terceiro protagonista ali, o Puro Osso, bem, ele foi obrigado a ser o melhor amigo dessas duas figuras após perder uma aposta. Sim, um ceifador aí responsável por levar as almas pro além, virando babá de duas crianças insuportáveis. Que fase pra ele, hein? Agora não está. E rápido para não se atrasar pra escola. Eu sou um ceifador sinistro, não tenho que ir para a escola. Neste episódio você tem que ir sim! Mas eu não quero. E no primeiro episódio aí que deu origem a tudo, Billy e Mandy estão lá tendo sua rotina normal de criança, quando percebem que o hamster de Billy está prestes a partir dessa para melhor. E é aí então que aparece o Puro Osso pela primeira vez e acaba se metendo numa aposta aí no mínimo inusitada. Olhe! É o Papai Noel! É o Papai Noel! Não é o Papai Noel, seu panaca. É o ceifador Puro Osso. Ele também dá presentes! E dando um giro também pelos coadjuvantes aí do desenho, quem se lembra do Eerie, um nerdola de óculos que era perdidamente apaixonado pela Mandy. O problema é que a simpática da Mandy tinha tanta paciência com ele quanto um gato tem com banho. E o resultado, o Eerie levava mais fora do que candidato do Enem. E ainda assim continuava lá firme, como o verdadeiro rei do crush impossível. Você é a festa! A resposta... não. E por falar aí nesse crush entre Mandy e Eerie, quem aí se lembra do episódio hilário em que Mandy acaba ficando gamadinha num aluno novo, que convenhamos era no mínimo exótico. Enquanto isso, o mano Eerie morria ali de ciúmes como se tivesse um reality show tipo de férias com ex, cara. Risada garantida esse episódio, provando assim que até a garota mais durona pode acabar aí se rendendo a um crushzinho inesperado. E a Mandy? E não podemos esquecer também da patricinha popular da escola, a Mindy, que tem, curiosamente, um nome parecido aí com Mandy, né? Inclusive, a nossa Mandy odeia, ela tem um ódio genuíno, quase profissional, pela Patriquinha. E olha, nesse caso,
eu fico total do lado da Mandy, porque convenhamos que essa garota é um tipo insuportável até para um desenho animado. Eca! Parece que eu acertei algum inseto nojento. Ah, deixa pra lá, foi só a Mandy. Um dos momentos épicos aí do desenho foi quando eles nos apresentaram aquela obra-prima musical, uma canção chamada Mulher Raivosa. Quem aí se lembra? Sempre que eu escuto, eu já solto a performance aqui completa, como se estivesse num karaokê do submundo. Se você também se amarrava em Billy Mandy, com certeza vai se lembrar dessa pérola, que basicamente é um hino aí de quem já acorda de mau humor logo de manhã. Um anjo de compaixão revestido em aço. No volante, um homem sem banho e cabelos no braço. E a estrada era longa como mulher raivosa. Tínhamos também aquele clássico episódio que o Billy ficava repetindo sem parar. Os palhaços são encarnações do mal supremo! Eles querem ser a espécie dominante do planeta e vão nos destruir para conseguir isso! Destruir legal! Destruir legal! Destruir legal! Destruir legal! E tudo isso porque o nosso querido Billy acabou desenvolvendo aí um medo mortal por palhaços. Se os palhaços já são um pouquinho assustadores aí normalmente para algumas pessoas, imagina pro Billy, que tinha menos neurônio do que um fio de cabelo. Esse episódio ainda é bem engraçado, dá pra você dar aí altas risadas ou chorar, né, caso você tenha algum tipo de fobia de palhaço. E a escola também contava com aquele clássico valentão padrão das escolas americanas, aquele que parece que nasceu já com a cara do bullying. E no episódio conhecemos o primo do Billy, que era metade garoto e metade um demônio. Porque, claro, a tia do Billy decidiu se casar com uma entidade lá do centro da Terra. Casal mais perfeito impossível. Só se fosse no Tinder do inferno mesmo. O problema é que o valentão resolveu implicar com o primo bizarro do Billy. E a solução foi simples: possuir a professora para resolver a treta. Convenhamos, isso sim é a melhor reunião pedagógica da história. Que beleza! Por que não conta isso pra alguém? Quem também se lembra da vilã Ares, que seria a deusa do caos, em que o Puro Osso era gamadinho. Mas, nesse quesito, ele acaba ali entrando pro time do Yuri, em questão de levar fora. Muito feio! Sua grande coisa asquerosa! Isso é um sim? Puro osso, então você não sabe que eu sou caidinha por outra pessoa? Quem é? Ele! E você se lembra do Nigel Plankter, lá da escola de magia do sapo Cururu? Sim, era um personagem totalmente satirizado do Harry Potter, que tem, inclusive, mais um outro episódio, em que Billy, Mandy e Puro Osso vão lá pro Beco Galinhal, reencontrando o Nigel, que tá lá fugindo do seu arqui-inimigo, que tem um nome que não pode ser pronunciado, o poderoso Lorde Bumbum Mole. Lorde Bumbum Mole. Seus encheridos! Essa história não acaba aqui, Nigel Planter. Também temos o Ross Delgado, quem se lembra dele? Aquele cara com um tapa-olho e um braço mecânico muito doido, que era tipo aí uma mistura de Van Helsing com Hércules, que vive querendo caçar o coitado do Puro Osso. Já foi mordido por fantasmas, caçado pelos ratos lunares e atacado por vampiros. Acho que mereço um cachorro-quente de graça. E o General Cicatriz, quem aí se lembra dele, que era original lá da série Mal Encarnado, e era pra lá de peidado das ideias. Não conseguia se dar bem em nenhum emprego que ele procurava no universo ali de Billy Mandy, pois queria se tornar nada mais nada menos do que o ditador que mandaria no mundo inteiro. Esse aí só é alto mesmo. Então tá certo. E quem se lembra daquele episódio clássico do Clube Secreto da Cobra? Lá ele. Mas esse episódio é bom demais, onde Billy e Mandy estão prestes a escolher aí clubes da escola da qual eles precisam entrar. E o Billy, com seu intelecto comparável a uma pedra de calçada, acaba não escolhendo nada, mas sim sendo escolhido, e adivinha, justo pro clube da Cia Júnior. No fundo ali parece que o Billy não era tão burro assim, né? Ele só talvez fosse mal compreendido. Junior Cia! Diz aí, como é que eu entro? Isto é um segredo. Mas o que é que eu tenho que fazer? Isto é um segredo. Mas pelo menos você serve refrigerantes. Eles sabem demais, mandem os agentes. Já a Mandy fica intrigada e curiosa ali com um clube que tem uma cobra estampada na tenda e acaba sendo aceita ali por eles, que são um bando de nerdolas que acabam revivendo uma criatura do submundo com a ajuda do Puro Osso. Revelado com o tempo é que somos um clube secreto devido à nossa agenda.
do mal é a nossa agenda! É uma agenda! E vamos aqui agora para algumas curiosidades macabras aí, no mínimo intrigantes sobre o desenho. Você sabia que o Puro Osso, lá na sua dublagem original em inglês, nos primeiros episódios ele tinha ali um sotaque comum, porém, conforme foi passando o tempo do desenho, eles resolveram colocar um camarada que tinha um sotaque meio jamaicano para dublar ele. Ficou parecendo assim, então, que o personagem gosta ali de dar uns pegas no cigarrinho do Bob Marley. Mas, de fato, a dublagem ficou muito mais engraçada dessa forma. It ain't no candy necklace, boy. But I prefer that it had been. Why you hiding in the bushes? Você sabia que o desenho foi proibido em alguns países por causa do humor sombrio e das referências macabras? Mas vamos ser sinceros, o que poderia dar errado num programa que tem a morte como protagonista de um desenho infantil? A nossa querida Mandy passou a série inteira do desenho aí sem dar um sorriso, exceto, é claro, em um episódio que ela acabou dando ali um sorrisinho, mas foi tão apavorante que ela nunca mais se atreveu a fazer de novo. Não podemos também esquecer de um crossover que aconteceu entre as terríveis aventuras de Billy e Mandy e o Mal Encarnado. Quem aí se lembra desse outro desenho que tinha aí o mesmo criador? Só que, vamos ser honestos, ninguém se lembra muito bem aí de um Mal Encarnado. Mas confesso que revendo ele para fazer aqui esse vídeo, eu até que gostei mais desse desenho do que quando eu assistia quando era criança. Além desse crossover, também tivemos um crossover com a Turma do Bairro, quem aí se lembra? Que passou num especial aí da época do Cartoon Network. Ei, não são as meninas superpoderosas! Não, não somos. Eu sou o número 1 da turma do bairro e estes são os meus colegas. Número 2, número 3, número 4 e número 5. Nós viemos resolver o seu problema. Então são que nem duendes! O desenho ficou no ar aí de 2001 até 2008, rendendo vários prêmios, inclusive um Emmy. Isso mesmo, minha gente, até o ceifador tem um Emmy e você não. Mas, como toda boa história de terror, uma hora tem que chegar ao fim. E o Cartoon Network aí encerrou e enterrou a série em 2008. Mesmo depois do fim, as terríveis aventuras de Billy e Mandy continuam vivas no coração dos fãs e nos memes aí da internet, porque convenhamos, nada é mais eterno do que o humor negro e um garoto idiota cheio de meleca no nariz. Eu adoro frangas! Mas e aí, você já conhecia todas essas curiosidades macabras sobre esse clássico do Cartoon Network? Se curtiu, deixa aí por favor o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque aqui no Curiosamente Macabro a diversão nunca morre, diferente da dignidade aí do Puro Osso. Até a próxima, pessoal!